Mas olha que louco, né? Eu vou muito por essa vibe de caramba, mano, algumas coisas acontecem e meio que preparam a gente. Ele contou o caso que ele tinha 6 meses no Hospital São Paulo, na unidade de urgência e emergência, recebeu o filho do chefe da ortopedia lá, que era uma queimadura grave de via aérea. Anos depois, ele foi atuante, acho que não em loco, né, à distância, da catástrofe da Boate Kiss. A gente apoiou na parte... Olha aqui. A equipe do comitê apoiou nessa parte de organização, né? Na parte assistencial. Teve um dos membros da equipe que foi para lá, que é o Dr. Fábio Raci. Ele foi em loco para lá. E a gente ficou trocando figurinha, organizando algumas coisas, algumas ações, apoiando o que podia fazer, o que não dava para uma missão até aqui curta, porque tinha muita gente lá. Tinha mais gente do que material e paciente. E estrutura na região, né? A estrutura não tinha quase nada, né? Porque tudo que era grave teve que levar para Porto Alegre. Sim. A própria FAB transportou muita vítima para fora, porque não tinha leito para atender tudo isso. Mas a gente discutiu muito esse cenário, porque ali foi um dos pontos que a gente começou a entender que a gente precisava se profissionalizar na resposta. Porque mandou insumo, mandou equipamento, mandou equipe, mas a gente não avaliou o que precisava. Simplesmente, naquela ânsia de ajudar, a gente mandou. Organizou, não é catástrofe, o comitê vai apoiar, o que precisa, vamos lá, fala com quem. Tá, mas o que você mandou vai ser útil. A gente não parou para pensar nisso na época. A gente só queria mandar a equipe. Esse cara te mandou um motomed pro bagulho, tá ligado? E aí, depois disso, o Fábio, até que quando ele foi, falou, cara, era melhor a gente ter ido com 10 fisioterapeutas do que ter ido com 5 médicos, 5 enfermeiros e aquele monte de insumo. A gente conseguiu aproveitar o insumo, tudo, mas a equipe em si se sentiu até angustiada, porque ela eles não tinham muito para onde ir, porque não tinha infraestrutura suficiente para todo aquele volume de profissionais que tinham lá, gente de muitos lugares. As mais graves já tinham sido removidas, muitos para Porto Alegre, então já estava descentralizado. E aí o pessoal ficou meio assim, o que eu faço, como eu faço? Tanto que, acho que, se eu não me engano, acho que foi um trabalho que a equipe ficou lá, acho que 4, 5 dias no máximo, e retornou porque eles estavam mais fazendo volume ali, naquele momento, do que realmente podendo contribuir na assistência. O material, o insumo ficou. Uhum. Mas a equipe em si, até teve gente que voltou frustrada. Ela falou, achei que eu ia fazer mais coisa. Mas a gente não parou para pensar o que precisava ser feito naquele momento. E até o Fábio, na época, falou assim, cara, a gente precisa se profissionalizar. A gente tem que pensar em cada resposta o que precisa ser feito. Não só enviar. Que é o que a gente até conversou lá no hospitalar. Falou assim, não adianta eu ir. O que precisa lá? Não precisa de mais uma pessoa, precisa de insumo. Então, a gente começou a entender um pouco melhor nisso, até porque o Einstein tem esse hábito, sempre teve esse hábito de se envolver nessas questões de desastre. Tanto que o hospital mandou acho que 2 ou 3 missões para o Haiti. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar no hospital, até pedi para ir, mas não podia, eram profissionais específicos que tinham que ir. Uma amiga minha até foi para lá, na segunda equipe, quando teve a parte de prevenção de cólera, que estava tendo muita cólera lá, ela acabou indo porque ela fazia parte da equipe de saúde pública, não sei o quê, mas ali o pessoal achou que tudo era igual, né? Por exemplo, você pega aí, no Haiti montou-se uma estrutura hospitalar de terciária gigantesca com apoio da ONU e das Forças Armadas. Tinha centro cirúrgico, cirurgia rolando 24 horas. Tudo, né? No cenário do Haiti, é um cenário de guerra, você tem tudo. Você tem tudo e você tem que montar tudo. Então, assim, você acabou com o país, né? Você não acabou com um bairro. Então, assim, o que você montasse lá era benéfico. Então, ficou muito nessa concepção. Então, toda vez que tiver, tem que mandar tudo. E não, o Boate Kiss era uma coisa muito específica, né? Muito específica, estrutura local específica. Então, a gente começou a entender que a gente precisava melhorar a nossa resposta. Era uma resposta gigantesca para poder otimizar recurso e também otimizar a necessidade local, né? Não adianta eu mandar
5 toneladas de material, 40 profissionais e não vou conseguir aproveitar nada. Só desperdício de tempo, dinheiro e material. Custo-efetividade, né? Exato. Analisar o cenário e para cada cenário, o que é o mais importante para cada cenário. É isso que a gente vai ter que enviar. Para esse cenário, a gente vai mandar isso. Então, se é alguma coisa relacionada a incêndio, é esse cenário. Então, tem essa estrutura. Se é relacionada a um desabamento, então é essa estrutura. Para tentar otimizar todos os lados, né? Exato. Então, assim, a gente começou a entender, estudar um pouquinho mais, a gente começou a fuçar, a gente brincou que a gente virou os homens desastre, porque tudo que era desastre a gente ia atrás para entender o que tinha acontecido, o que tinha sido feito. O hospital sempre teve esse relacionamento próximo, até por ser hospital israelita com Israel. Então, o próprio Dove, que era o gerente, na época ele era gerente de segurança patrimonial, hoje ele é superintendente, ele chegou aí algumas vezes para Israel para fazer parte lá um dos maiores congressos mundiais em desastre, feito em Israel. Ele foi lá 2 ou 3 vezes já para trazer, ver o que tinha de lá, acompanhar até os exercícios simulados, que absurdamente, eu brinco com ele, que fala assim, o que os caras fazem lá, a gente praticamente é amador aqui perto do que os caras fazem. É absurdo a proporção de treinamento que eles fazem. Vamos falar assim, é um país que está em constante guerra há décadas. O que tem de evento de catástrofe repetidas vezes. Exato, é absurdo, né? Estados Unidos. Então, assim, a gente começou a ir atrás, para entender o que é para poder otimizar. E aí a gente começou a estudar mais a fundo, ir atrás. O Fábio ficou 2 anos fora fazendo fellow para entender lá e trazer. Eu e o Dove começamos a estudar aqui, discutir, fazendo as coisas, interagindo com o Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, a própria Secretaria Nacional de Defesa Civil, para entender o que era, conhecer o serviço de resposta de emergência do que tinha. Tinha coisa que a gente nem sabia que existia. A gente nem sabia. Eu mesmo não sabia que existia Defesa Civil Nacional. Para mim, Defesa Civil é Estado e município. Não sabia que existia um nível federal que conseguia organizar essas coisas. Então, nesse período que a gente foi se envolvendo, a gente começou a estudar e conhecer como é que era o sistema, como é que funcionava. Você falou de incêndio. O hospital, na época, foi a pedido até de apoio com a equipe do Corpo de Bombeiros, que tinha estrutura, tudo, mas a própria empresa que foi sinistrada mandou a equipe lá para o incêndio de Santos. A ambulância do Einstein ficou lá uma semana apoiando na parte de atendimento dos bombeiros, porque os caras ficavam 24 horas com aquele negócio que não acabava nunca. Então, o cara que tá lá com aqueles EPIs lá, aquele EPR, o cara voltava com assadura, cara, por causa de suor. Quem vai imaginar que o cara vai ter... O problema do cara não conseguir ficar em pé é assadura. Então, a gente começou a entender que cada cenário era a ocorrência pode ser a mesma, incêndio. Incêndio da Bostikis, incêndio do Alemoa. Só que com particularidades completamente diferentes. Aqui eu tinha vítima que inalou fumaça porque entrou de volta, senão talvez não tivesse tantas vítimas. E no outro que eu tinha equipe extremamente treinada, equipada, que o problema dele era outro. Era fadiga muscular, lesões de pele por conta disso. Alguns tiveram queimaduras mesmo pela proximidade, pelo tempo de exposição. Então, a gente começou a entender que a gente precisava estudar o cenário antes de simplesmente ir. Para não ser mais um, né?